Bom, nessa aula a gente vai fazer um overview, uma visão geral das principais ferramentas. Vou tentar te explicar aqui de forma mais rápida possível as principais ferramentas que você vai utilizar no dia a dia com o CorelDRAW, até mesmo para você não perder tempo com outras ferramentas que às vezes você estaria ali utilizando e não agregasse muito valor nos projetos que você criar. Então vamos lá. Uma das principais ferramentas, como eu já até falei anteriormente, assim que você cria o seu documento, é o retângulo, tá? Você dando 2 cliques aqui nesse retângulo, você já criou aqui, ó, você já preencheu um retângulo exatamente com o tamanho do documento. Eu vou alterar o tamanho desse documento aqui, ó, só para você perceber. Eu vou colocar 100 por 100, ou seja, 100 milímetros, 100 milímetros, 10 por 10 centímetros. Então, quando eu clicar 2 vezes aqui, olha só, ele criou aqui para mim um retângulo no tamanho do documento. Então, é muito importante que toda vez que você criar um documento, você já comece fazendo isso, beleza? Eu vou deixar ele de preto aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E a segunda, mais importante, né, daqui, é a nossa fonte. Tá? É importante que a gente utilize a fonte. Afinal, você vai fazer uma arte e não vai escrever nada nela? Estranho, né? Então vamos lá. Vamos escrever aqui, eu vou escrever como criar artes no CorelDRAW, só que agora eu vou deixar ela aqui, ó, vou clicar na seleção, que a seleção ela também é muito importante, afinal, para eu selecionar alguma coisa, eu tenho que estar aqui com a seleção funcionando, certo? Então, cliquei aqui no objeto, deixei ele de branco e olha só, agora a gente já conseguiu enxergar. Então, uma das principais ferramentas é a seleção, para você poder selecionar os objetos. E também, é claro, as cores. Você vai precisar colocar cores no seu documento, nos seus projetos, senão não tem como, né? Então, olha só, vou deixar aqui, ó, como criar artes no CorelDRAW. Eu vou tirar esse espaço aqui e vou dar um Enter para jogar ele aqui para baixo. Vou modificar aqui, vou corrigir a escrita, ó. Deixar assim. Como criar artes no CorelDRAW. E vou deixar assim por enquanto. Não vou nem alterar a fonte, né? Porque aqui tem como você alterar a fonte, ó. Dá para você selecionar outras fontes, deixar ela em negrito, deixar ela mais pesada, ou itálico, o que for. Só vou deixar aqui mesmo em negrito, tá? Como criar fontes no CorelDRAW. Como criar artes no CorelDRAW. Outra principal ferramenta é o retângulo, né? Na verdade, eu já cliquei nele para selecionar isso daqui. Porém, a gente pode utilizar o retângulo para separar também aqui, ó. Por exemplo, eu crio essa parte aqui do cabeçalho e coloco uma cor nesse retângulo. Olha que legal. Vou clicar com o botão direito para tirar a linha que envolve ele. Ó. Toda vez que eu crio aqui um retângulo ou qualquer outro objeto aqui, uma elipse, né? Um círculo, um polígono, o que for, ele faz essa linha aqui. Então eu clico com o botão direito do mouse na transparência aqui em cima do preto. E olha só, ele tirou para mim o contorno. E eu sei que tem uma imagem, eu sei que tem uma fonte aqui de baixo. Como que eu faço para poder tirar ela daqui? Eu posso selecionar aqui assim, ó, sem ultrapassar aqui a linha amarela. Por quê? Porque senão ele vai selecionar o amarelo junto. Então, o que eu faço? Eu posso selecionar assim, ó, sem ultrapassar o amarelo, ou até aqui assim mesmo, e ele selecionou para mim o texto. Se eu segurar o Shift e apertar Page Up no meu teclado, ele vai trazer o texto para frente. Do contrário, eu posso fazer, se não quiser usar atalho, eu posso vir aqui nos objetos, olha, e ele está aqui, tá vendo? Ó, como criar artes CorelDRAW. Então, é só eu usar aqui as camadas, lembrando que na camada, se eu quiser que o texto apareça na frente do amarelo, eu tenho que deixar o texto em cima do amarelo. E olha só, agora sim, ele apareceu aqui. Então, olha que legal. Então, ficou assim, ó. Uma outra coisa muito importante que a gente utiliza bastante aqui também é a elipse. Eu gosto de utilizar ela para fazer alguns efeitos aqui, efeitos circulares, por exemplo. Eu posso puxar aqui a minha elipse, tá vendo? Olha. Vou dar aqui uma cor de branco para ela por enquanto, vou tirar a linha dela. Vou deixar ela centralizada ao meio aqui. Eu seleciono aqui então a minha parte principal, que é o quadrado, seguro o Shift e clico na elipse. Então os dois estão selecionados. E agora eu clico aqui na interseção. E agora é só apagar a elipse que está lá de fora e ele fez esse formato aqui para mim. Tá vendo que legal? E eu posso deixar aqui, ó, posso clicar no preto e segurar e selecionar um tom de preto mais leve. E fica desse formato aqui assim, ó, mostrando que aqui está 100% preto e ali um preto mais leve. Vou clicar aqui e alterar novamente. Olha só, então ficou dessa forma assim. Uma outra ferramenta muito boa também é a ferramenta Forma, tá? Para você modificar as formas dos seus elementos. Por exemplo, se eu clicar aqui do lado de fora, selecionando
esse nó aqui, ó, eu consigo apagar ele, tá vendo? Se eu clicar em cima desse nó, eu consigo modificar aqui, ó, o meu elemento. Então eu consigo fazer essas curvas, mais ou menos assim, né, formato de onda, modificando o meu objeto, meu elemento, com as formas aqui, ó, a ferramenta de forma do CorelDRAW. E a outra ferramenta é a transparência, que é muito utilizada também. Eu posso clicar aqui em cima do objeto e arrastar depois. Segurando o Ctrl, eu mantenho travado, tá vendo? Olha, se eu não segurar o Ctrl, ele vai ficar solto. Seguro o Ctrl e arrasto e ele dá esse efeito aqui, ó. Um efeito bem bacana, né? Deixa eu dar um pouco para cá. E olha que legal. Ele dá um efeito de transparência, né? Deu até meio que um degradê aqui. Meio que ficou até meio que ficou parecendo um degradê, né? Um gradiente. Um outro efeito também que a gente utiliza muito é esse efeito aqui de sombra. Clicando aqui e clicando no texto e arrastando, eu consigo emitir uma sombra. Eu vou jogar ela na diagonal para a direita, abaixo, né? E olha só, ele dá esse efeito de sombra aqui no fundo, ó. Então esse efeito de sombra ele serve para dar esse efeito de profundidade. Parece que o texto ele não está em cima aqui do documento, ele está para fora, né? Uma outra ferramenta muito utilizada também, aqui ainda na sombra, ó, se você clicar e segurar, nós temos o contorno, onde a gente pode aumentar aqui o contorno. Clicando aqui eu coloco um contorno externo e olha só, eu vou diminuir ele aqui porque está muito grande. E eu vou deixar ele aqui de uma outra cor, vou deixar de vermelho para ficar mais fácil de você identificar aí. Então olha só, esse aqui, e aqui a gente consegue aumentar ou diminuir, tá vendo? Eu vou diminuindo aqui, vou aumentando, vou deixar aqui com 0,3 para você ver. Olha só, eu vou criando aqui um contorno para esse texto. Eu vou tirar aqui o contorno, porque tem uma outra forma também de você criar um contorno, né? Só que aí é um contorno de linha, é você clicando com o botão direito em cima de uma dessas cores aqui. Eu vou colocar o vermelho também. Olha só, ele já criou aqui um contorno, mas está muito pequeno, está imperceptível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o F12, ó, aperto F12, e eu vou abrir aqui a caneta de contorno. E aqui na largura eu posso aumentar ela, olha só. No caso aqui ela ficou muito grande, né? Eu vou deixar com 1. E olha que legal. Então temos aqui a caneta de contorno, o contorno em linha, tá? No caso aqui lá é o contorno mesmo, é um contorno de verdade. E esse aqui é um contorno em linha. Cada um deles serve para uma coisa, tá? Aqui ainda na sombra eu posso colocar misturar, para misturar um objeto com outro. Tem esse aqui de efeito de distorção, efeito de envelope. A gente vai falando disso mais para frente. Mas as principais ferramentas são essas que eu mostrei para você nessa aula.